Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Eu quero ser como criança. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. No vídeo de hoje nós iremos dar continuidade ao estudo, à palavra do vídeo anterior, falando sobre as bem-aventuranças. E eu quero apresentar um panorama geral de tudo que nós já passamos por aqui, desde o Antigo Testamento, com foco em aprendermos o que precisamos fazer para sermos cada dia mais e mais cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui nós falamos no vídeo anterior sobre as 5 primeiras bem-aventuranças. Estamos caminhando com o nosso bom mestre Jesus, especialmente nos seus ensinos durante o seu ministério nessa terra. E aqui, especialmente no vídeo anterior e nesse vídeo, estamos aprendendo com o nosso bom mestre dentro do Sermão no Monte. O iniciozinho desse sermão, desse discurso, falando sobre as bem-aventuranças. E no vídeo anterior, nós falamos sobre as 5 primeiras, de maneira bem rápida e objetiva, resumindo, recapitulando o que nós já compartilhamos aqui. A primeira, ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é reconhecer a minha pobreza espiritual, a minha fraqueza. E reconhecendo isso, eu sei que eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém para me manter de pé, porque eu preciso de alguém para me sustentar nas condições mais básicas. E nesse caso, quando eu reconheço que sou fraco e reconheço que preciso de alguém, esse alguém é Deus que vem nos ajudar. O segundo ponto é chorar. Os que choram, bem-aventurados os que choram. E aí nós temos então aqueles que choram por causa do pecado e serão consolados pelo Espírito Santo de Deus. Também falamos sobre bem-aventurados são aqueles os mansos, pois eles herdarão a terra. Falamos também sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. E também falamos sobre os misericordiosos, que eles alcançarão misericórdias. Falamos então sobre essas primeiras 5 bem-aventuranças. Nesse vídeo estaremos falando sobre as 4 outras bem-aventuranças, que de alguma forma pode até se resumir em 3, pois as 2 últimas são pelo mesmo fato. Nós observamos nessas primeiras bem-aventuranças que tratam de uma característica, uma virtude essencial no reino de Deus, que é a humildade. De alguma forma elas estão interrelacionadas, estão ligadas a essa virtude básica. E também vale nós observarmos que essas bem-aventuranças elas estão intimamente ligadas àquilo que o homem é no seu ser interior. Diferentemente da lei que os fariseus exerciam, praticavam, a lei mosaica, que estava mais voltada pelos rituais externos de purificação, de tudo aquilo que Deus tinha estabelecido, mas que era uma prefiguração de uma coisa muito maior, que foi cumprida no Senhor Jesus Cristo. Era a prefiguração daquilo que se cumpriu em Jesus Cristo. Eram rituais que apontavam para a verdadeira purificação vinda de Jesus. E aqui nós vemos no próprio já ensino de Jesus, ele trazendo essas características internas de bem-aventuranças. Porque ali os fariseus estavam mais voltados para mostrar para o outro o que ele era, o seu fator externo. Mas aqui Jesus Cristo vai no ensino no interior. Porque você ser pobre de espírito, nem todos vão saber se você é realmente pobre de espírito. Só você mesmo tem essa consciência. Se você realmente vai chorar por causa do pecado, só você. É você e Deus, é no seu íntimo. Essas características de ser manso é no seu interior. Essa característica de ter fome e sede de justiça, essa característica de ser misericordioso, é algo que está no seu interior. E aqui nós iremos tratar sobre as demais. Vamos lá, o texto base, continuando o nosso vídeo anterior. Mateus 5, do versículo 8 ao 12, nos diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa. Porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Como eu falei no vídeo anterior, essas bem-aventuranças elas vão totalmente contra os conceitos humanos do que é ser feliz. Ela vai totalmente contra essas bem-aventuranças, contra a sabedoria humana. Nós observamos como pode ser bem-aventurado e feliz uma pessoa que é perseguida. Como pode uma pessoa bem-aventurada ser uma pessoa de coração, um pacificador? E aqui nós vemos que Jesus, com o seu ensino, ele veio para quebrar todo o paradigma humano, todo o conhecimento humano, tudo aquilo que está baseado na sabedoria humana, no entendimento humano. Aqui nós temos uma revelação muito maior, muito superior, uma revelação celestial. Aqui nós temos a verdadeira alegria, uma alegria que permanece para sempre, que não é perecível, que não está ligada às circunstâncias, que não é
consequencial. Ela não precisa de uma situação para realmente ser. Essa pessoa não precisa de uma situação externa para se tornar feliz. A felicidade está dentro dessa pessoa. E aqui eu vejo a alegria que é fruto do Espírito Santo. É algo que está dentro de nós. Assim como eu também posso ver a mansidão, que é um fruto do Espírito Santo. Também vejo a paz, que é um fruto do Espírito Santo. E especialmente essa alegria, que é um fruto do Espírito Santo. Independente das circunstâncias externas, você está feliz porque você é a habitação do Espírito Santo. E você realmente tem o Espírito Santo dentro de você. Apesar das perseguições, das lutas, das provas, das dificuldades dessa terra, você é feliz porque você tem verdadeiramente e reflete o brilho do Espírito Santo. Então vamos direto ao nosso primeiro ponto deste vídeo, que no caso seria o sexto ponto das bem-aventuranças. Os puros de coração. E aqui eu queria trazer uma história bem interessante que aconteceu há alguns anos. Tinha uma imagem que o pessoal gosta de compartilhar no WhatsApp. E aí tinha uma imagem, aquelas imagens com duplo sentido, que eles colocam já por sentido já realmente para induzir a pessoa a pensar naquilo ali. E aí tinha uma parede e tinha uma vassoura, como se fosse uma espécie de uns galhos de uma árvore assim, seca para cima. Ou seja, aí tinha uma frase em cima perguntando, o que você vê na imagem? A intuição daquela imagem, quem produziu aquela imagem era o quê? Ela estava relacionando aquela vassoura para cima como se fosse uma virilha feminina. Então ele perguntava e viu o que você via. Aí eu fui, peguei essa imagem e mostrei pro irmão da minha esposa, que é o João Neto, que tinha acho uns 6 anos ou 8 anos. Aí ele falou, não, eu vejo uma taça. Então ele viu ali uma taça. O que eu quero que vocês entendam com essa ilustração? É a pureza de coração, a inocência de uma criança. Porque se fosse qualquer outra pessoa, um adulto que seja, ele iria ver o que realmente a imagem queria trazer, essa duplicidade, uma virilha feminina. Mas na verdade era uma vassoura e ali ele viu algo como se fosse uma taça. Então essa é a pureza do coração de uma criança. Por isso eu coloquei, porque Deus fala muito ao meu coração nesse texto, sobre a inocência de uma criança, sobre a pureza que há no coração de uma criança. E aqui nós vemos, nesse texto, nós relacionamos ao nascer de novo do Espírito, ao nascer um novo homem, porque nós sabemos que quando nós nos convertemos, nós não nascemos um novo homem, somos então uma nova criatura, assim como Jesus ensinou para Nicodemos. E Nicodemos então, chega para Jesus e pergunta, Senhor, o que é preciso para alcançar o reino dos céus? Então Jesus vai dizer, é preciso nascer de novo. Então é esse conceito que nós temos aqui de ser puro de coração. Nós precisamos todo dia desse regenerar do Espírito. Todo dia nós precisamos voltar a ser criança, a ter essa inocência nos nossos corações, um coração limpo e puro, sem mágoa, sem rancor, sem a imoralidade, sem a corrupção desse mundo. E nós sabemos que esse regenerar, ele só é realizado pelo Espírito Santo de Deus. Só ele pode nos trazer essa pureza em nossos corações. Porque nós, como seres humanos, pecadores, nós somos e habitamos num corpo corruptível. Esse corpo que é pecador por si só. Mas nós temos graças pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo, para nos regenerar, para limpar o nosso coração de todo o pecado. E nós precisamos sim ter uma participação ativa, que é buscar ao Senhor, que é falar com o Senhor, que é pedir pela sua misericórdia, vir com o seu Espírito Santo, santificar o nosso coração. E nós vemos que sem essa santificação, ninguém virá a Deus. Por isso nós vemos aqui nessa bem-aventurança que os puros de coração verão a Deus. E o ensino que nós temos é que nós precisamos dessa santificação. Nós precisamos buscar todos os dias a voltar a ser criança, a ter essa pureza, a não olhar com olhar de condenação, de julgamento, mas ter essa paz nos nossos corações. Apesar de sermos injuriados, perseguidos, mas mesmo por esses que nos injuriam, nos perseguem, nós temos um olhar de pureza, de misericórdia, para que Deus também venha o alcançar, ele venha ser regenerado pelo Espírito Santo da verdade. Assim como nós buscamos ser regenerado todos os dias, essa pureza, essa santificação. Então, que nós possamos continuar, buscar todos os dias a ser como criança. Não é você buscar um dia e no outro dia está tudo bem. Não, é preciso, porque nós temos uma luta interna, carne contra o Espírito. E precisamos nascer todos os dias um novo homem. Vamos lá, segundo ponto, que no caso, no ponto geral, seria o sétimo ponto. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui nós vemos que quando o homem peca, Adão, ele cai. Ele perde, vamos dizer assim, a paz com Deus. O relacionamento que o
homem tinha com Deus, ele foi então quebrado. Por quê? Por causa do pecado. A única barreira que há entre o ser humano e Deus é o pecado. Porque Deus é puro, Deus é santo. E nós não temos como o ver, se não temos, acabamos de falar sobre a pureza de coração. E é preciso, sim, vencer essa barreira. E essa barreira foi vencida quando Jesus Cristo de Nazaré se entregou naquela cruz do Calvário. Quando Jesus se entrega naquela cruz do Calvário, o véu, então, se rasga de cima a baixo. E nós, eu e você, temos novamente o acesso livre ao Pai. Essa paz foi novamente estabelecida. E nós temos, graças ao sacrifício vivo de Jesus Cristo, novamente restabelecida essa paz, esse relacionamento com Deus. E aqui também nós temos uma aplicação que, a partir dessa paz alcançada pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós também devemos buscar que outras pessoas sejam alcançadas por essa paz. Essa paz, como eu falei para vocês no início do vídeo, não é uma paz que provém de mim mesmo, mas é o fruto do Espírito Santo. Essa paz que eu chego com confiança aos pés da cruz, porque o preço foi pago. O preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Aquilo que nós não teríamos condições de pagar, Jesus Cristo pagou por mim e por você na cruz do Calvário. E nós temos então o livre acesso ao Pai. E nós devemos também buscar que outras pessoas possam ser alcançadas por essa paz que foi reestabelecida. Mas só tem essa paz aquele que crê no sacrifício vivo, aquele que crê no sacrifício de Jesus Cristo. Porque quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Não tem como. Se eu não creio no sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, só foi um sacrifício, não tem outro sacrifício. Esse foi o único sacrifício perfeito. Se eu não creio nesse sacrifício, não tem mais outro a ser feito. O único foi feito. Se eu, apesar de ter conhecido em algum momento, não deixei, vamos dizer assim, de acreditar, porque para mim, se você acreditou, jamais você vai deixar de acreditar, mas enfim, se você por alguma forma abandonou a sua fé e peca deliberadamente, o que é? Peca consciente daquilo ali é errado. Não estou falando do pecado que você luta para o vencer e por causa da sua fraqueza você não consegue, mas aquele pecado consciente, você está novamente sacrificando a Cristo, você está jogando de lado o que foi feito por você na cruz do Calvário. Então não há mais escapatória, não há mais sacrifício a ser feito. Um só foi feito. E só através desse sacrifício alcançamos o perdão dos nossos pecados. Então, os pacificadores, aquele que tem realmente a paz restabelecida por crer em Cristo Jesus, no sacrifício vivo de Deus, ele é um bem-aventurado. Ele é, sim, feliz na sua plenitude. Ele alcançou a felicidade na sua plenitude. Vamos lá. Último ponto, que pode ser o último, se considerarmos um, mas é uma bem-aventurança dupla. Vamos lá. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando os injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Aqui nós vemos o interessante que para algo que para o mundo é loucura. Como pode ser bem-aventurado uma pessoa que é perseguida? Como pode ser bem-aventurado uma pessoa injuriada? Como pode ser uma pessoa que é levantado falsos testemunhos contra ela? E aqui nós temos, então, para quebrar ainda todo o paradigma humano, toda a lógica humana, nós temos, Jesus Cristo deu uma bem-aventurança dupla para aqueles que são perseguidos. E o interessante é que nós, ao olharmos toda a Bíblia Sagrada, nós vemos desde o Antigo Testamento a perseguição aos profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Todos esses profetas foram perseguidos por causa da justiça, por causa da palavra de Deus que ele, em sua geração, o trazia. E as pessoas, por negarem a verdade, por exemplo, na época de Isaías, quando as pessoas estavam prosperando, então elas, se eu estou prosperando, está tudo dando certo, então não vai vir a condenação. Ali, aqueles profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, traziam a condenação de Deus ao povo de Jerusalém, por causa da idolatria, do pecado, que Jerusalém seria destruída. Mas o povo, por estar talvez prosperando, não viam nada possível de acontecer a eles, a destruição de Jerusalém, por exemplo. E aí eu vejo uma aplicação aos nossos dias atuais. Muitos estão casando, se dando em casamento, buscando atrás de riquezas, posses materiais, vivendo a sua vida. E estão negligenciando o evangelho, a loucura da pregação. Estão dizendo que isso não vai acontecer, porque há anos, milhares de anos, cerca de 2.000 anos, é pregado a mesma coisa. Jesus Cristo ainda não voltou, mas ele vem. Nós sabemos que, sim, Jesus vem, assim como cumpriu através da palavra de Deus, dita, transmitida por esses profetas. E por isso eles foram perseguidos, pois eles não aceitavam a verdade para a sua conversão, para se voltarem novamente a Deus. E nós vemos aqui
no próprio Novo Testamento, o próprio Jesus sendo condenado, sendo caluniado, sendo injuriado, cuspiram no seu rosto, taparam, deram tapa na sua face, e ele foi então crucificado. Então o próprio Jesus nos ensina, se ele, sendo Senhor, foi caluniado, foi crucificado, foi perseguido, com certeza nós, seus servos, não seria diferente. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor, e nós não somos maiores do que Jesus. E por causa dessa verdade, nós sim seremos para aqueles, porque nós não somos, a nossa conduta não se adequa a esse mundo. Porque se nós formos ou fôssemos do mundo, o mundo nos aceitaria. Mas como nós não somos, nossa conduta é conforme uma orientação espiritual, uma orientação celestial. Isso vai incomodar aqueles que não querem viver a verdade, aqueles que tampam os seus olhos, assim como foi o primeiro mártir do nosso Novo Testamento, Estevão. Ali, Estevão trazendo a palavra, e muitos não aceitaram, taparam seus ouvidos e o apedrejaram. Mas Estevão, ao olhar para o céu, viu Jesus Cristo à destra de Deus, e o seu rosto brilhava como de um anjo. O brilho do Espírito Santo estava sobre Estevão. E ali ele foi crucificado, perseguido por causa da verdade. E não será diferente. Nós vemos por toda a história da igreja primitiva, durante os seus primeiros 300 anos, até o 3º século, a perseguição. Todos os apóstolos, na verdade, foram martirizados. E o interessante é que esse nome mártir, ele vem do grego que significa testemunho, dá o testemunho, o verdadeiro testemunho de Cristo. E aí nós vemos que Paulo, por exemplo, foi degolado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago, o apóstolo Tiago foi jogado do pináculo ali do templo, não morreu, chegaram lá e o apedrejaram. Então nós temos diversos mártires, principalmente na igreja primitiva. Nós vemos ali que após então, esses mártires, nós temos também o quê? Temos, então, as pessoas ali pelo imperador Nero de Roma, que eram tocadas fogo no próprio jardim dele ali. Então, nós temos também várias situações, pessoas que eram lançadas, amarradas no cavalo e arrastadas, e eram despedaçadas. Então, isso eram coisas que aconteceu na nossa história da nossa igreja primitiva. Mas, após ali esses 300 anos, nós vemos, então, o imperador Constantino, que a história vai nos dizer que ele se converteu ao cristianismo. Mas nós vemos também uma questão da política, porque o Império Romano, que era a potência mundial do mundo antigo, do mundo até então conhecido, ele Roma dominava. É tanto que eles ali faziam o culto a Deus Roma. E após então esse culto foi instituído, o culto ao imperador, que estava diretamente ligado a Roma. Então eles viam o imperador, foi instituído o imperador como um Deus. E por isso, os cristãos que não se prostravam, não adoravam esse imperador, eram então martirizados, eram então crucificados, degolados, por causa, eles se negavam de adorar a esse imperador que se considerava como um Deus. Ele se negava a adorar esse Senhor, porque o seu único Senhor é Jesus Cristo. E isso foi alguns que nós temos das perseguições da igreja. E de alguma forma a perseguição acabou quando foi instituído, declarado oficialmente o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E aí nós vemos então que agora o imperador não vai perseguir, mas ele vai instituir a sua vontade para aqueles que exerciam o cristianismo. E aí nós vemos por toda a Bíblia, por toda a história da igreja, a perseguição à igreja. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. A perseguição continua. Você talvez ao se converter, você talvez recebeu uma rejeição da sua própria família. Quando você talvez ia até para a igreja, mas não era verdadeiramente convertido, não buscava verdadeiramente viver o verdadeiro evangelho, até te aceitavam tranquilamente. Mas a partir do momento que você foi convertido e busca viver uma vida verdadeira em Cristo, você vê o tratamento diferente. Um chama careta, é santarrão. No meu caso, que sou jovem, talvez tenha a mente de 60 anos, de 100 anos. Isso tudo são ataques que você vai sofrer por querer viver, por buscar viver um evangelho genuíno. Tudo isso vai vir porque aqueles que estão nas trevas, eles odeiam a luz. Isso é a principal causa que eu vejo na Bíblia Sagrada de Jesus Cristo ser crucificado, da igreja ser perseguida. O próprio Jesus nos diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Por quê? Pois as suas obras são más e eles não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reveladas. É interessante que toda manhã, quando eu vou, antes de colocar minha lente, eu olho pela janela, vejo o sol, a iluminação, só que por causa da minha doença, da ceratocone, enxergo distorcido, então aquela luz ali ela não me incomoda. Mas quando eu coloco a lente e olho pela janela, aquela luz ali me incomoda, dói os meus olhos, então eu tiro as vistas. E assim, é aquele que está nas trevas, é aquele que está com o pecado como poeira sobre os seus olhos.
Eles não querem olhar para a luz, porque aquilo ali causa um desconforto, e aquilo ali é a sua situação de pecado, a sua situação de erro. Ele não quer vir para a luz para que suas obras não sejam reveladas. E assim como foi com Estevão, com o mártir de Estevão, que taparam os ouvidos e tacaram pedras, eles tapam suas vistas, tapam seus ouvidos para não ouvir a verdade, porque não querem mudança, porque preferem as trevas, porque preferem viver no mundo de escuridão, do pecado, de destruição. Mas para esses a palavra de Deus nos diz, Hebreus, que não há mais sacrifício a se fazer por esses. E aí, um questionamento que pode nos trazer, por que essas pessoas, mesmo sendo perseguidas, mesmo sendo injuriadas, continuam a buscar o evangelho do reino, continuam a seguir Jesus Cristo como o único e eterno salvador da sua alma. Eu vou compartilhar com vocês um dos inúmeros motivos. Hebreus 10, versículo de número 33, diz assim: às vezes fostes expostos como um espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulações. Às vezes vos tornastes co-participantes com os que desse modo foram tratados. Não somente vós compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com alegria aceitastes o espólio ou a confiscação dos seus bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir, virá, não tardará. Então nós vemos que, apesar das perseguições, das angústias, temos a certeza que algo superior, algo que vai permanecer por toda a eternidade, nos espera. A recompensa da salvação. Aquela coroa que o justo juiz nos dará. Ao contrário daqueles que serão lançados no lago de fogo por rejeitarem o sacrifício de Cristo, aqueles que serão destruídos eternamente, sofrerão a morte eterna. Mas aqueles que perseverarem até o fim, com a fé no Filho unigênito de Deus, o Criador dos céus e da terra, alcançará essa salvação. E essa é um dos motivos para aqueles que perseveram em Cristo, mesmo que seja possível enfrentar até a morte. E aí nós fazemos uma pergunta de reflexão. E hoje, se nós fôssemos perseguidos, será que continuaríamos com nossa fé ou rejeitaríamos, abandonaríamos a nossa fé? Porque isso, mais cedo ou mais tarde, irá acontecer. A igreja, de alguma forma mais intensa, não sofremos ainda, mas teremos sim decretos, leis para fechar a igreja, para aqueles talvez que professarem sua fé sejam condenados à prisão. Isso vai acontecer. E quando isso acontecer, será que estaremos preparados para enfrentar a prisão? Será que estaremos preparados para enfrentar a morte? Eu sei que isso não vem de nós, do nosso próprio ser, mas com a capacitação do Espírito Santo, sim, poderemos vencer. E não podemos abrir mão da nossa fé. E eu quero fechar esse vídeo com a palavra que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você não deu um glória, aí já está na hora de dar esse glória. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada, nem a perseguição, nem a luta, nem a altura, nem a profundidade, nem a blasfêmia, nem nada que venham falar contra você, a injúria contra a sua vida. Nada vai se separar do amor de Cristo. Porque temos a certeza naquele que temos crido. E Maranata, vem Senhor Jesus. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.